eu sou a Emma Ervin de Castro e estamos aqui para mais um episódio da nossa programação Missionando. Hoje nós temos um convidado muito especial, nosso podcast, nosso segundo episódio do podcast Missionando, em parceria com a IPP-TV. Nosso convidado hoje é o reverendo Cássio Silva, executivo da APMT, executivo operacional e missionário da APMT. Kleber, você já apresentou o nosso convidado, né? Isso é importante a gente saber, mas qual é o tema que nós vamos compartilhar hoje com o Cássio? Sim, hoje nós vamos falar sobre um panorama da APMT. Hoje você vai conhecer um pouquinho onde a PMT está, em quais campos ela tem atuado e um pouquinho então desse panorama de onde a nossa agência tem servido ao redor do mundo. Isso, e quem não assistiu o episódio anterior, onde nós fizemos um passeio histórico sobre como é que se deu o início do trabalho missionário, era chamado de Junta de Missões Estrangeiras. Isso. A Agência Presbiteriana de Missões Transculturais somente a partir do ano 2000. Então pode assistir o episódio anterior e você vai entender melhor sobre o contexto da APMT. E hoje, então, nós estamos aqui com o nosso executivo operacional da APMT, o reverendo Cássio Silva. Ele também é missionário da APMT e atuou por vários anos em contexto indígena. Seja muito bem-vindo, pastor. Obrigado, Emma. Olá, Kleber. Pessoal que nos assiste, uma alegria estar aqui com vocês e poder ter esse bate-papo. Vamos lá. Isso, quantos anos o senhor serviu e onde o senhor serviu? Conta um pouquinho da sua experiência nessa trajetória missionária. Sim, antes de ir para o campo transcultural, eu servi com plantio e pastoreio de uma igreja no interior de Minas, no contexto universitário, secularizado. E em 2006, a minha esposa Elisângela e eu fomos enviados então para a Amazônia brasileira, trabalhar com indígenas no interior da floresta, um povo totalmente não alcançado, numa região, na verdade, onde tinha 15 povos não alcançados, nenhum crente ali, e ali nós servimos por 15 anos, de 2006 até final de 2020. Nesses 15 anos nós atuamos com plantio de igrejas, envolvendo desde a fase da evangelização, na verdade da análise cultural, né? E a evangelização, discipulado, organização da igreja local, formação de liderança e tradução bíblica. Paralelo a isso, nós atuamos com um projeto de educação intercultural bilíngue, que envolveu desde análise e aprendizado da língua, grafia da língua, produção de materiais didáticos, a capacitação de professores, a abertura de escolas, 7 escolas, e a assistência didático-pedagógica a essas escolas. E na última fase desse nosso tempo, nos últimos 9 anos ali, nos envolvemos também com coordenação de equipe. Nós éramos uma equipe de 48 missionários, servindo entre 25 projetos, né, em 25 projetos, e nós tivemos a alegria de servir a Deus ali, coordenando essa equipe por vários anos. E o projeto inicial sempre foi esse, ou não? Como foi essa ideia de, sempre o nosso sonho foi servir entre os povos indígenas, esse é o nosso chamado, sempre tiveram isso no coração, ou não? Como que deu esse processo até a chegada lá na Amazônia? Desde sempre entendemos um chamado na área mais pioneira de evangelização e plantio de igrejas, um chamado ministerial, tem a ver com vocação. Mas, de fato, a direção para o campo, por muitos anos, nós pensamos em outra coisa. Nós nos preparamos durante 10 anos para servir no campo transcultural. Não só preparando, mas trabalhando, servindo, né, ministrando e nos preparando enquanto isso. E nesse período, nos últimos 6 anos de preparação, nós tínhamos plena certeza que iríamos trabalhar na África, com um povo chamado Pigmeus. E pesquisamos sobre esse povo, tínhamos todas as informações, tínhamos missionários de uma equipe ali nos esperando para formar a equipe e iniciar um projeto com eles, mas no apagar das luzes as portas se fecharam. Uau. O país para o qual nós iríamos entrou numa crise, quase numa guerra civil, a agência que iria nos acolher, nos gerenciar ali, a equipe dessa agência teve que sair do país, as portas se fecharam, e ao invés de ir para a África, nós fomos para a Amazônia, no apagar das luzes, e ali servimos por 15 anos, olhando para trás, vemos hoje que
claramente era o lugar e o tempo de Deus para a gente. Só nós que não havíamos entendido a direção de maneira correta. Isso me lembra que às vezes o missionário pode se enganar, né? Querer entender que Deus está direcionando para uma coisa e Deus dá uma mexida, né, pastor? Com muita frequência isso acontece, é muito recorrente. O candidato empolgado, querendo ir para o campo, não tem um discernimento da diferença que há entre vocação e direção. Uhum. A vocação tem a ver com ministério, né? Com dons, com identidade, é aquilo que eu sou. Alguns Deus fez mestres, alguns Deus fez evangelistas, pastores e assim por diante. Uhum. Nem todos são pastores, nem todos são presbíteros, nem todos são diáconos. Isso tem a ver com vocação ministerial. Nem todos têm o perfil para plantar igrejas, nem todos têm o perfil para formar, para ensinar. Tem a ver com chamado. Agora, a direção é outra coisa, né? A direção tem a ver com lugar ou com povo, geográfica ou étnica, tem a ver com onde Deus quer que eu exerça essa minha vocação nesse determinado tempo. Qual é o espaço nessa temporalidade para eu exercer a vocação com a qual o Senhor me chamou, né? Essa distinção faz muita diferença, porque às vezes alguém pensa assim, Deus me chamou para o país X. De fato, Deus me chama para um ministério e Ele me direciona para um país ou para um povo. Isso pode mudar ao longo do tempo, né? Isso pode mudar, essa direção pode mudar, com certeza. Como foi no caso do apóstolo Paulo e de tantos outros, né? E como foi a sua experiência deixando o Amazonas e vindo morar em São Paulo e assumindo uma função de executivo operacional? Bem, depois de quase 20 anos lá no Amazonas, quase 15 anos, o Senhor começou a nos mostrar por várias circunstâncias, dentre elas a saúde da minha esposa, questões de educação dos filhos. O Senhor começou a nos mostrar que estava chegando o momento de partir. E nós informamos a PMT dessa intenção de mudar de campo. Não tínhamos ainda algo em mente. E então a Assembleia da PMT nos convidou para vir para São Paulo e desenvolver, estruturar e coordenar essa área de campo, né? Que inicialmente foi chamada de coordenação de projetos e depois, por ajustes internos, se configurou na função de executivo operacional. Nós estamos há 3 anos em São Paulo, nessa função de executivo operacional há um ano e meio, né? 1 ano e meio. E essa expressão executivo operacional é para distinguir do executivo administrativo. É o reverendo Agripino, que está aí desde sempre, junto à PMT, e que hoje cuida da parte administrativa da instituição, e eu fui nomeado pela Assembleia para cuidar da parte mais de campo. Então, operacional tem a ver com operacionalidade, né? O que acontece nos campos. Seria a função de uma supervisão ministerial geral, global. Sim. É muito comum a nossa agência irmã, por exemplo, a MTW, que seria a APMT da PCA, né, da Igreja Presbiteriana da América, nos Estados Unidos. A MTW tem lá a função de um administrativo, tem um coordenador geral e tem 2 operacionais, 2 diretores operacionais. Uau. Um para as ações nos Estados Unidos e outro para ações no estrangeiro, no exterior, fora dos Estados Unidos. Então a PMT foi se adequando aí e criou essa função para melhor atender aos missionários, aos vocacionados e aos campos que estão sob a sua gestão. E nesse tempo aí, já do seu trabalho e de desenvolver esse ministério aqui nessa função, quais são hoje os projetos que estão sendo realizados pelos nossos missionários ao redor do mundo? Que tipo de projetos estão sendo realizados? Ok. Não tem a ver com essa gestão, né? É algo que vem sendo desenvolvido aí ao longo dos anos. E hoje nós temos nos campos, nós estamos presentes efetivamente em 38 países. Nós temos algo em torno de 290 missionários, desenvolvendo 173 projetos. E desses 173 projetos tem dos mais diversos. O foco da PMT sempre foi, o foco prioritário foi plantio de igrejas. Então, um grande percentual dos nossos ministérios são focados em plantio de igrejas. E plantio de igreja tem um degradê, né? Desde o início pioneiro, começando do zero, a fase de consolidação, de estruturação de igrejas, né? Em alguns casos são igrejas que estão em processo de fortalecimento, em alguns casos são projetos de revitalização, mas o carro-chefe é esse ligado a plantio e fortalecimento de igrejas. Temos também projetos na área de formação de liderança,
E tanto projetos de formação de líderes locais quanto de obreiros nacionais. Nosso foco principal, nesse caso, são obreiros nacionais, né, nativos, filhos da terra, que vão ali desenvolver os seus chamados e precisam de capacitação para isso. Temos projetos na área de tradução bíblica, não são muitos, mas são projetos robustos em diferentes línguas no Brasil, entre indígenas e em alguns outros países. Temos também projetos na área de apoio, projetos de apoio, né? Aí, nesse viés de apoio, há uma multiplicidade de projetos. Então, às vezes uma igreja que existe, mas tem uma necessidade de um ministério, por exemplo, na área de infanto-juvenil. Temos projetos específicos de apoio a igrejas e a presbitérios locais nessa área, a ministério infantil. Temos projetos de discipulado, evangelização ligados a uma igreja local, projetos sociais, especialmente na área de educação e de saúde, desenvolvimento comunitário. Temos alguns no que é chamado BAM, Business as Missions, né? Negócio e missões, em países de restrição, onde não é tão fácil entrar com visto religioso. Então, temos casos de missionários que estão ali com visto de negócios, desenvolvendo um trabalho e através desse negócio buscando evangelizar e alcançar pessoas. Então, de fato, nós temos um leque muito grande de tipos e categorias de projetos, porque somos uma agência denominacional. Geralmente as agências interdenominacionais, elas se especializam em uma área. Então nós temos, por exemplo, a Wycliffe, seu nicho é tradução bíblica, é a especialidade dela. A WEC International, seu nicho é plantio de igrejas de povos não alcançados. A Pioneers, né, seu nicho é negócio e missões, e assim por diante. Algumas que se regionalizam, como a MIAF, foca em africanos, a OMF na Ásia. Mas a gente, enquanto agência denominacional, nós precisamos ter um leque maior para aglutinar e absorver e gerenciar diferentes projetos em diferentes lugares. Então, esse seria um cenário bem diversificado, né, em termos de projetos sendo desenvolvidos mundo afora. Você falou também da questão do Brasil, né? Porque muitas vezes quando a gente fala em transcultural, todo mundo só pensa então a partir de outros países, então assim, fora do Brasil, mas o senhor também falou sobre essa questão do Brasil, então poderia dar um pouquinho de um panorama também como a PMT tem atuado dentro do Brasil, né? Se tem outros povos, ou se é só indígena, se é só tradução da Bíblia, né? Um pouquinho desse trabalho da PMT dentro do Brasil também, né? Sim, o nome da nossa agência é Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. Então, dentro da denominação da IPB, cabe à PMT a gestão dos projetos missionários em contexto de transculturalidade. Portanto, dentro do Brasil também, desde que seja nesse recorte. Então, no Brasil, nós temos várias equipes, vários missionários e projetos sendo desenvolvidos entre indígenas, é o maior nicho no Brasil, também entre ciganos. Temos trabalhos entre quilombolas, entre imigrantes hispânicos, imigrantes árabes e refugiados afegãos. E cada um desses segmentos, como eu mencionei, diferentes tipos de projetos. Entre indígenas, temos projeto de plantio de igrejas, projeto de tradução bíblica, de formação de liderança. Junto a esses, nunca isoladamente, mas junto a esses, algumas ações de desenvolvimento social. O trabalho de refugiados é um trabalho de acolhimento, né, de pessoas em situação de vulnerabilidade, no caso que afegãos, e através da assistência a esses refugiados, compartilhamos o amor de Cristo. Entre hispânicos, temos trabalho de plantio de igrejas entre hispânicos no Brasil e assim por diante. Entre quilombolas também, ciganos, da mesma forma. Isso. Nesse crescimento que a PMT está experimentando, né, aumento de números de missionários, recentemente foi criado um departamento de cuidados de missionário, né, pastor? Fala um pouquinho dessa necessidade, como é que chegou o momento de criar esse departamento dentro da PMT. Sim. Nas grandes agências, né, mais antigas, aquelas que já bateram bastante a testa na parede, aprenderam com seus erros, né? E nós estamos aí aprendendo com os nossos e com os erros dos outros também. Há um consenso aí na estratégia global de missões do que eu chamo de 3 grandes transversais. O que uma agência tem a oferecer de prioritário para um missionário? São essas 3 áreas. Na ordem de importância, o cuidado pastoral,
a supervisão ministerial e a orientação estratégica. E o que vem, além disso, é benefício, é lucro. Né? No caso da PMT, aí pela graça de Deus, há um apoio financeiro que vem do Fundo Missionário do Supremo Concílio, tem outros, respaldo institucional, tem muitos benefícios extras. Mas, de fato, as 3 grandes transversais são essas. E esta é uma área que já vinha sendo desenvolvida na PMT, essa área de cuidado, de maneira informal. E a Assembleia aprovou, aí um tempo atrás, a formalização de uma coordenação específica para cuidar dos missionários, e faltava a ter as pessoas com perfil adequado. E agora, ano passado, essas pessoas apareceram, né, surgiram, e o Senhor trouxe de volta para o Brasil o casal Reverendo Gessé e a Yolanda Rios. Eles têm 27 anos de experiência de campo na África, em Moçambique e África do Sul, e eles foram nomeados, então, pela Assembleia da PMT como os coordenadores dessa área. Não para fazerem sozinhos, mas para formar uma equipe. Junto a eles tem o Beto e a Vanja, foram recém-recebidos, mas estão envolvidos com missões desde a década de 80. A minha esposa também, Elisângela, que se envolvia nessa área no Amazonas, faz parte dessa coordenação, e nos próximos meses outras pessoas vão somar. A ideia é prover cuidado pastoral para tanto os candidatos na fase pré-campo, quanto os missionários no campo e também nas reentradas, né, as 3 fases aí da vida missionária, reentrada no Brasil. Prover cuidado pastoral e dentro das especificidades de necessidade de cada um, alguns com cuidado terapêutico e assim por diante, aconselhamento, e para buscar ter missionários bem cuidados e, em função disso, efetivos naquilo que se propuseram a fazer. Está iniciando, aí foi startado, né, ano passado, em 2023, mas já com passos aí bem significativos, graças a Deus. Pensando aqui, né, olhando esse panorama, né, falou mais de 170 projetos, quase 300 missionários. Como funciona a coordenação disso tudo, né? Porque assim, é muito missionário, é muita gente, muitos projetos diferentes, países diferentes, realidades diferentes. Como funciona essa coordenação, né? Assim, é só o executivo que coordena tudo isso ou não? Existe uma equipe que coordena, né, esses missionários, que acompanha esses missionários, que tem feito esse cuidado mais próximo também? Como funciona isso hoje dentro da PMT também, dentro dessas mudanças que aconteceram recentemente? Essa é uma missão impossível para uma pessoa, né? Verdade. Ainda mais se tratando de missionários, né, pastor? Família, outro continente. Pastorear missionários, orientar, né, gerenciar, é um desafio, não é para uma pessoa, é para uma cadeia de liderança. Bem, com a graça de Deus, a PMT vem crescendo, né? Não apenas a PMT, de fato, é um movimento do Espírito Santo aí, que remonta lá à década de 80, né, quando a força missionária transcultural dentro da IPB foi crescendo, cresceu ao ponto de ser necessário se tornar, como a Ima falou, transicionar da antiga Junta de Missões Estrangeiras, né, para então a autarquia, a PMT. Foi resultado de um crescimento. Sim. Esse crescimento continuou e de fato aumentou nos últimos 20 anos com a estruturação da PMT. Aumentou ao ponto de, nas últimas 2 décadas, o crescimento percentual foi de 300% no número de missionários, né? Isso é graça de Deus, e sabemos que isso não representa o todo, porque temos aí algo em torno de 200 missionários da Igreja Presbiteriana do Brasil que não servem através da PMT. Então esse movimento ainda é maior do que esses 300% internos da PMT. É a ação do Espírito Santo nos bastidores da denominação, né? Pela graça de Deus. E com esse crescimento, então, vertiginoso, a Assembleia da PMT entendeu que era preciso adequar a estrutura institucional ao crescimento orgânico. E várias medidas foram tomadas nessa adequação. Uma delas foi o desmembramento da função do executivo. Antes era somente um executivo, o reverendo Agripino, né, que, pela graça de Deus, conduziu esse processo em termos práticos ao longo de 20 anos, aí nos interregnos das reuniões de diretoria e assembleia, basicamente sozinho, e o Senhor deu uma graça especial para ele. Aí chegou o momento que a PMT entendeu que seria necessário desmembrar, e aí surgiu essa função do executivo operacional, para cuidar, dar mais atenção aos campos, também aos candidatos, né? Esse diálogo dos candidatos, direcionamento junto com a diretoria e uma comissão de candidatos. Em ato contínuo, foi feita uma consulta, uma escuta a todos os missionários de campo, né? Abrimos
o canal de comunicação para receber sugestões, críticas, ponderações. Aí houve um feedback muito bom, tivemos aí 181 contribuição dos campos, dos missionários, e essas contribuições foram categorizadas, organizadas, processadas, teve reflexão e resultou numa proposta de reestruturação dos campos. Então, nessa proposta de reestruturação, os campos da PMT foram organizados em áreas de coordenação, um segmento, né, de um grupo de missionários em países e povos em uma determinada região geográfica que se foram ali organizados em uma coordenação. No momento nós temos 10 coordenações, cada coordenação com um coordenador, né? áreas de coordenação. Dentro dessas áreas de coordenação, ainda temos alguns países e povos onde há uma boa concentração de missionários. Então, nesses, não em todos, mas nesses com maior concentração, também foram organizadas equipes de campos. Então, isso resultou numa cadeia de liderança, que vem da diretoria Assembleia, representada pelo presidente, né, o reverendo Amaury, aí tem o executivo operacional, que no momento sou eu, na cadeia, na sequência, vem os coordenadores de área, são 10, e debaixo dos coordenadores de área tem os líderes de equipes. Então, nessa cadeia de liderança, tem 3 atribuições gerais, todos com as mesmas atribuições. A primeira é cuidado pastoral, a segunda é supervisão ministerial e a terceira, orientação estratégica, de maneira escalonada e complementar. Então, paralelo a essa cadeia de liderança, tem a coordenação de cuidado, que está dedicada a manter a atenção, né, para que todos os missionários sejam bem cuidados. Então, em qualquer dessas 3 áreas, o missionário que está lá na ponta com a equipe, o líder de equipe é o primeiro a intervir quando há necessidade, seja de cuidado pastoral, de supervisão ministerial ou de orientação estratégica. Se há algo que demanda uma atenção maior, vai para o coordenador de área, que é a segunda instância. Se há algo de maior proporção, sobe para o executivo operacional, se é ministério ou estratégia, ou para o coordenador de cuidado, se é algo pastoral. E se fugir do gerenciamento dessa cadeia de liderança, aí vai para a diretoria ou a assembleia. Então, hoje, tanto o cuidado pastoral, quanto a supervisão ministerial e a orientação estratégica, essas 3 áreas são desenvolvidas nessa cadeia de liderança de maneira escalonada e complementar. Certo. Muito interessante, né? Esse avanço da PMT, principalmente nesses últimos anos, né? 2, 3 anos, que a gente está dando uma reformatada para poder avançar com maior com consolidação do trabalho que já foi feito, né? Aprimoramento do que já vinha sendo feito e agora está sendo melhor estruturado. Por causa desse crescimento também, né, que tá acontecendo, exige algumas mudanças, e isso é muito legal porque a gente tem visto que os missionários, então, têm tido esse acompanhamento mais próximo, né? Eles têm estado mais próximo da agência, e a agência tem tido esse cuidado através de toda essa estrutura aí que foi criada. Isso é muito interessante ouvir, né, e conhecer e saber desse cuidado da agência com o missionário que está lá no campo, né? Hoje nós temos, no Brasil, nós temos 2 coordenações, 2 áreas de coordenação, entre a coordenação indígena e dos demais grupos minoritários. Nas Américas, nós temos uma coordenação para a região do Cone Sul, que é mais o sul, da América do Sul, e para a região andina. Na África, temos uma coordenação para a África Austral, lá no sul, e a África Ocidental. Temos uma coordenação da Europa, que deve ser desmembrada aí no momento futuro, Oriente Médio, Ásia e Oceania. Então, 10 áreas, né, cada uma com um coordenador, está aí constantemente em diálogo com a gente, e aí as ações tendem a ser mais proativas, né, e menos reativas nesse acompanhamento dos missionários. Muito importante esse acompanhamento. Falando de acompanhamento, na sua gestão houve uma proposta uma proposta de relatório que cada missionário precisa enviar para o executivo operacional. Fala um pouquinho desse relatório. Qual o objetivo, Por que existe esse relatório? Se está também preenchendo a expectativa, né, dessa proposta, se está atingindo o objetivo.
como é que é, para que nossos ouvintes e aqueles que estão nos acompanhando também entendam. Cleber e eu, nós somos missionários e nós temos que prestar esses relatórios também. E às vezes há uma certa também resistência enquanto a prestar relatório, ou todos estão prestando um relatório tranquilo. Comenta um pouquinho a sua experiência nesse sentido. Acho que só um pouquinho antes, né? Acho que toda mudança tem essa parte de resistência natural, né? Que você está acostumado a um formato, digamos assim, e quando muda existe alguma coisa assim, alguma resistência, adaptação, esse tempo para todo mundo se organizar e entender essas mudanças, né? Se adaptar às mudanças, né? De fato, não tem a ver com a minha gestão, né? O relatório trimestral, ele existe na PMT desde o início, está no regimento interno. O que aconteceu aí nos últimos anos foi um aprimoramento dessa metodologia, um novo formato. Porque antes tínhamos um relatório que era mais estatístico, até seguindo o modelo dos presbitérios, e agora a PMT adotou algo que não é exatamente um relatório apenas, é uma metodologia de autogestão ministerial. E eu gosto de enfatizar para os missionários e candidatos que, de fato, é um modelo, é uma expressão de mordomia cristã aplicada à vida e ao ministério. É uma metodologia simples, desenvolvida há anos atrás, testada, aprimorada, etc., e agora adotada pela PMT, também adotada pela MTB, com uma metodologia sugestiva, nós chamamos de projeto em 5 P's, através do qual o missionário, nós ajudamos o missionário a ter um foco claro do seu propósito ministerial, prioritário, estou no campo para fazer o quê? Ajudamos o missionário a estabelecer prioridades claras para aquela fase do ministério que ele está desenvolvendo. E aí, à luz desse propósito claro e dessas prioridades claras, o missionário elabora um planejamento para o trimestre. Planejamento simples, execuível, enxuto. Para ele, não é que a agência diz o que ele tem que fazer. Isso vai de acordo com aquele projeto apresentado com a PMT. Exatamente. O missionário apresentou um projeto, por exemplo, de plantio de igreja no país Y. Ele foi para o campo. Né? O que ele precisa fazer? O foco dele é plantar igrejas. Mas chegou no campo, primeiro ano, ele tem que aprender a língua, tem que desenvolver relacionamentos, ele tem que buscar compreender a cultura, se adaptar, manter uma devocionalidade sadia, cuidar da família. É isso, no primeiro ano. Essas são as suas prioridades. Então, à luz disso, ele vai fazer um planejamento simples. O que eu vou fazer prioritariamente nesses próximos 3 meses? Ele vai descrever isso. No final desses 3 meses, ele vai se autoavaliar à luz do seu próprio planejamento. E ele vai compartilhar com a agência essa autoavaliação. Então, é algo que vai beneficiar o missionário e que vai ser benéfico também para a agência em transmitir informações de campo. Né? E possibilitar que essa cadeia de liderança acompanhe o missionário de maneira mais efetiva. Então, ele envia esse relatório, né, essa autoavaliação, para o executivo operacional, para o coordenador de área e para o líder de equipe, se tem. Os 3 vão ler, os 3 vão responder, os 3 vão orar por ele, e o executivo operacional ainda vai enviar um consolidado para a diretoria. Né? Aí a questão da resistência, no meio missionário, é tido o seguinte, essas implementações, quando alcançam 75% de efetividade, é tido como sucesso absoluto. Ninguém espera 100%. Certo. 75% já é sucesso 100%. Absoluto. A minha avaliação é que nós temos aí 90% de boa aceitação. Que legal. De boa aceitação. Legal. Talvez uns 5% daqueles assim que fazem porque tem que fazer e talvez uns 5% de algum desconforto em prestar contas. E aí paciência, né? A gente tem que entender também que nem todo mundo tem essa prática, assim por diante. É um processo de paciência que vai se adequando. No meu entendimento, algo em torno de 80% a 90% dos missionários de campo entenderam que é algo a serviço deles, em benefício deles e o fazem com alegria. Tem alguma experiência nesse tempo já que está recebendo esses relatórios, essas autoavaliações, que tem provocado, através desse instrumento, tem provocado alguma mudança radical ou alguns ajustes
que reflexo dessa autoavaliação? Temos múltiplos exemplos, inclusive nas duas áreas, tanto na área pastoral quanto na área ministerial. Na área pastoral, missionários que estavam ali, por exemplo, trabalhando demais, né, trabalhando em demasia, sem tempo para dormir, sem descanso semanal, sem tempo com a família. E aí, quando coloca no papel de forma simples e ele mesmo se autoavalia, ele percebe, estou nos excessos, preciso mudar o ritmo. Também aqueles que às vezes estavam aquém, né, fazendo menos do que o Senhor colocou nas suas mãos em termos de capacidade. E aí, quando se autoavalia de maneira objetiva, percebe, diz, eu posso melhorar aqui. Temos casos também de colegas que, nesse processo de autoavaliação, chegaram à conclusão, eu estou num projeto que não tem nada a ver comigo. Meu perfil vocacional não está alinhado ao projeto que eu me propus a fazer e pediram um redirecionamento. Seja de campo ou de projeto, readequação de projeto, proposta ministerial. Temos vários casos, graças a Deus. Isso é muito interessante porque, como você falou, a cada 3 meses é um tempo curto para esses ajustes, né? Você reavaliar e falar, não, acho que eu estou fazendo muita coisa, mas não tem nada a ver com o projeto, como você falou, o projeto que é a plantação de igreja, então qual é o foco inicial? Não, era aprender a língua. Estou aqui há 1 ano e não aprendi a língua ainda, então assim, isso é muito legal porque você não espera os 3 anos, que é a ideia do projeto da PMT a cada 3 anos, você volta e fala, não consegui fazer nada daquilo que foi proposto. Não, você tem 3 meses, você tem toda essa cadeia, essa reavaliação e pode ter essa questão de ajustar e não precisa perder tanto tempo, não, passei 3 anos, não fiz nada do que tinha para fazer e aí tem esse redirecionamento, essa frustração. Então é muito interessante isso, né? A cada 3 meses você coloca passos ali práticos, né? Eu consigo fazer isso nos próximos 3 meses e reavalia, não consegui fazer, ou como você falou, estou fazendo demais e não tem nada a ver com o meu projeto, tem nada a ver com aquilo que era proposto a se fazer. Então isso é muito interessante, né? E falando também como missionário nessa questão de avaliação é muito legal também, porque a gente tem um histórico daquilo que a gente tem feito. Então, olhando todos os relatórios, você vai vendo ali, olha que legal isso, né? E aquilo que não conseguiu fazer. Evolução, o porquê que eu não consegui fazer, essa ideia do foco, né? Então, qual é o meu foco principal nesses 3 meses? É isso. Então, foca nisso, né? Não fica perdendo tempo com outras coisas, que às vezes são coisas boas também, são coisas genuínas, mas que tiram o foco daquilo que a gente se propôs a fazer. Isso é muito interessante, né? Muito bom. Exatamente. E é interessante também falar um pouquinho do livro, né? Que quem está nos ouvindo, vendo, assistindo, que quiser conhecer um pouquinho mais sobre essa proposta, né? Tem um livro que pode ter à disposição dos nossos ouvintes, né, pastor? Onde que as pessoas podem achar essa ferramenta? É o livro Dispenseiros Fiéis. Esse livrinho é um livrinho, né, de mordomia cristã aplicada ao ministério, que nós chamamos de autogestão ministerial. Nesse livrinho tem essa metodologia, ele está disponível pela editora Z3, na verdade está quase esgotando, vamos lançá-lo como e-book, aí talvez nos próximos meses, e é a metodologia adotada como modelo sugestivo pela AMTB, a Associação de Missões Transculturais Brasileiras, sugerindo às agências, né? E a PMT abraçou e adotou essa metodologia tanto para a elaboração de projeto ministerial, quanto para o processo de prestação de contas, os relatórios trimestrais. Muito bom. Legal. Agora falando um pouquinho do planejamento, né, dos alvos, planejamento estratégico da PMT, que foi definido em 2023 também para os próximos 10 anos, né? Falar um pouquinho desse planejamento, um pouquinho dos países, alvos, e o porquê escolheu, né? Acho que é uma pergunta recorrente, né? Mas por que esse país e não esse? Esse também precisa, né? Mas esse precisa. Então, como que foi essa ideia? Como foi montado esse planejamento e quais são os alvos da PMT aí para os próximos anos? Joia, boa pergunta. Primeiro, por que fazer planejamento estratégico? Empresas fazem planejamento estratégico para alcançar metas financeiras, né, comerciais, lucros. Uma agência missionária faz planejamento estratégico em outro viés. No nosso caso, é como uma expressão de mordomia cristã aplicada à agência, à instituição. Por uma razão muito simples. A PMT, como agência da denominação, ela tem como missão gerenciar recursos finitos, recursos humanos e financeiros. Então, é expressão de mordomia cristã selecionar suas batalhas, porque nenhuma agência consegue abraçar todas as necessidades missionárias do mundo. O Operation World, que é aí o grande banco de dados sobre países, fala de 75 países com menos de 2% de evangélicos no mundo. O Joshua Project, que fala de 3.000 povos não engajados, espalhados mundo afora.
O Ethnologue da Wycliffe fala de mais de 1.800 línguas com carência de tradução bíblica. Nenhuma agência consegue abraçar todos esses desafios. Então, é expressão de mordomia cristã selecionar as suas batalhas, né, e avaliar para onde vamos, quais são as batalhas que vamos enfrentar. Essa é a perspectiva do planejamento estratégico da PMT. Não é de atingir metas, é de gerenciar recursos humanos e financeiros da melhor forma possível. E não foi algo assim, uma construção, uma elaboração pessoal, sabe, da minha cabeça. Pelo contrário, todas essas mudanças e aprimoramentos da PMT, ela tem sido feita de maneira coletiva, construção coletiva. Então foi criada uma comissão pela Assembleia da PMT. Primeiro a PMT adotou um norteador de avanços, e a Assembleia decidiu que a partir de agora iria priorizar os menos evangelizados, países e povos menos evangelizados. Antes não tinha um norteador, então avaliava as possibilidades, portas abertas, mas aí a Assembleia decidiu, daqui para frente, vamos priorizar, não é exclusividade, é prioridade. Vamos priorizar países e povos menos evangelizados. À luz desse norteador, então, foi elaborado um planejamento estratégico para onde nós vamos. Nós estamos hoje, efetivamente, em 38 países, e aí uma comissão foi criada na Assembleia para trabalhar em conjunto e elaborar alvos de avanços, né? E aí, ao longo de meses, foi um processo de oração, de reflexão, de muitos contatos com estrategistas, com consultores, com missionários experientes, com pastores nacionais de vários países, com agências missionárias, irmãs, parceiras, com denominações de outros países. Foi um processo, foi um trabalho arrojado, né? Além de levantamento de informações em diferentes fontes, banco de dados e assim por diante. E aí, no final, tínhamos lá uma lista de mais de 30 países, e essa comissão foi trabalhando aí nas possibilidades e viabilidades. Aí a pergunta que você levantou, né? A comissão chegou a uma sugestão, foi aprovada pela Assembleia, de 16 países alvos prioritários e 4 blocos de grupos étnicos. Portanto, 20 grandes alvos, né, de avanços, onde nós não estamos, para onde planejamos ir, se o senhor assim confirmar. E aí temos um bloco de países na Europa, leste europeu, na Ásia, na África, e 4 blocos de povos, um no Brasil e 3 nessas regiões também, de grupos étnicos. E aí sempre vem a pergunta, por que esse, por que não aquele? Tem várias questões. Uma delas é que precisamos escolher. Como eu falei, não dá para abraçar todos. O mundo inteiro. E nesse processo de escolha, em oração, levou-se vários critérios. O primeiro deles, esse norteador adotado pela Assembleia da PMT, os menos evangelizados. Por menos evangelizados, foi estabelecido países ou povos com até 3% de evangélicos. Nos outros países não há necessidade? Não é isso que nós estamos dizendo. Estamos apenas selecionando aqui um recorte de prioridades. Segundo, países com médio grau de complexidade. Nós atuamos majoritariamente em países de fácil acesso. Agora, com o amadurecimento da agência, nos vemos em condições de dar passos mais ousados para os chamados PAC, País de Acesso Criativo. Então, aqueles países com algum grau de resistência. Mas não decidimos ir para os mais complexos, os de média complexidade. Terceiro, países e povos nos quais nós já temos algum contato, alguma informação, alguma pessoa de referência ali, que nesse levantamento preliminar nós podemos dizer, se tivermos um candidato, temos condições de colocar o candidato nesses países. É possível enviar ele para esse país. É possível enviar e gerenciar o seu ministério. Então, essa é a razão principal, ou as razões principais. Agora, isso não é exclusividade, é prioridade. Se um candidato tem algo no coração que não está nesse radar da PMT, e a plausibilidade, boas justificativas, viabilidade, a diretoria ou a Assembleia da PMT avalia os casos à parte e pode abrir novos campos. Legal, então é como você falou, né? A ideia é priorizar esses campos, mas não exclusivamente. Então, se chegar um missionário lá, eu quero ir para tal país que não está na lista, não, você não vai. Não, a ideia é priorizar e empreender esforços, né, recursos para esses países e esses povos, né? E um detalhe é que não é intenção da PMT
mais é enviar missionários lobos solitários. Um missionário para um país, um missionário para um povo. A intenção é formar equipes. Então, às vezes, um missionário tem um contato num país tal, diz, eu gostaria de ir para aquele país. Mas a PMT avaliando, percebe bem, ele até consegue ir, mas nós não vamos conseguir enviar uma equipe. Certo. Então, a inclinação hoje é de enviar missionários para países onde é possível formar uma equipe. Legal. Trabalho com a liderança, com foco claro, né? De maneira com sinergia, somando ao outro. Legal. E quem tiver interesse, né, de conhecer um pouquinho mais, temos aqui a nossa revista trimestral, a nossa revista Alcance, e nesta última edição de 2023, então nós temos aqui mais informações, né, sobre os alvos, os países. Nós não podemos discorrer por todos eles, né, mas a gente pode deixar aqui para que você possa entrar no nosso site, fazer a sua assinatura da revista Alcance, uma revista uma revista que traz uma retrospectiva dos últimos 3 meses, e também temos alguns artigos e tudo, e nessa última aqui teve de maneira mais detalhada, né, e pontual toda essa questão, e também tem no site, né, Isso, Kleber? também quem quiser acessar o arquivo mesmo desse planejamento que nós estamos falando, né, e ver ali com mais detalhe quais são esses países, quais são as regiões, os povos, você pode acessar o site da PMT, apmt.org.br, lá em downloads você vai ter acesso a esse PDF desses planejamentos estratégicos, então vai poder conferir então com mais detalhes desse planejamento aí para os próximos anos da PMT. Qual seria a orientação para um missionário que se apresenta na PMT e tem uma convicção, um chamado, não tem dúvida, quer ir para um lugar e não reúne esses requisitos que foi exposto agora? Qual seria a orientação para essa pessoa? Olha, no processo de discernimento de campo, flexibilidade é um valor muito importante. Porque, como eu mencionei no início, há um chamado, uma vocação, que é para ministério, e há uma direção, que tem a ver com o lugar. A direção é importante, mas ela precisa ser flexível. O próprio apóstolo Paulo tinha direções, né? Ou para Mísia. O Espírito Santo não permitiu. Ou para Bitínia, o Espírito Santo não permitiu. Aos Tessalonicenses ele disse que queria visitá-lo, Satanás o impediu. Então, Paulo também tinha os seus desejos, né, e intenções que nem sempre se efetivavam. Então, é preciso ter um grau de flexibilidade no direcionamento. Não refiro à vocação. Vocação para o ministério. Deus me chamou, minha igreja reconheceu, eu estou no ministério, vou me dedicar integralmente ao ministério. Ponto passivo. Já o local onde eu vou desenvolver esse ministério, é preciso ter um grau de flexibilidade. Então, aqueles que têm um grau de convicção direcional maior, é preciso chegar na PMT e desenvolver um diálogo em reflexão e oração. Eu gosto de falar que 3 instâncias devem ser envolvidas. O próprio candidato, né, com as suas compreensões de direcionamento, a agência, apresentando as possibilidades que tem nos campos onde já atua e a intenção, os alvos dos campos para onde pretende ir, e a sua real condição de gerenciar ministérios nesses países. E o núcleo de apoio, que tem a ver se é um membro de igreja, a sua igreja local, o seu conselho, o seu pastor, se é um pastor, o presbitério, né, aqueles ali mais próximos. Essas 3 instâncias precisam entrar em diálogo para chegar a um consenso, para não acontecer do missionário ser enviado para onde não quer ir, ou para fazer o que não foi chamado para fazer. Porque quando isso acontece, o boletim de ocorrência é certo. É uma questão Chega rápido. Chega rápido. Então, antes de tomar a decisão, tem que ter esse processo, né? E aí, com um grau de flexibilidade de ambas as partes, o candidato que tem uma autoconvicção vai apresentar para a agência o seu desejo, suas intenções, a sua compreensão. A agência vai avaliar. O processo sempre é avaliar as possibilidades que já se tem no radar da agência. Se o candidato não se identifica com nenhuma dessas, a diretoria e a assembleia vai avaliar o caso, em diálogo com ele. Se é viável, enviá-lo para onde pretende ir. Eu gosto de dizer assim, antes de falar o sim no altar,
é importante chegar a um consenso. Sim. Porque depois que falam sim, é um casamento, né? Todo mundo espera que não resulte em divórcio. Então é preciso pesar na balança e chegar a um consenso, tendo paz no coração do candidato e da agência e do seu núcleo de apoio. E aí, nesse consenso, está o ambiente mais seguro para discernimento de campo. Diante desses campos que a PMT deseja atuar, qual seria o perfil do missionário que a PMT está procurando? Que tipo de preparo ele precisa ter? Qual seria a experiência que ele precisa de ter alguma experiência para poder servir nesses campos? Qual a expectativa da PMT quando chega um candidato diante desse planejamento estratégico? No planejamento estratégico, que envolve não somente os alvos de avanço, envolve os campos já existentes. Certo. Então, nos campos já existentes, o planejamento estratégico prevê ações de manutenção, que envolve apoio, né, reforço do que já tem, ampliação do que já está sendo feito e sucessão. Às vezes tem missionários que na reta final tem que ser sucedidos, né? Também a ampliação naqueles países que estão nessa categoria dos menos evangelizados. Então, manutenção e ampliação do que já existe, avanço para onde nós ainda não estamos. Nesse panorama, há espaço para os mais diferentes perfis vocacionais. Plantio de igrejas é a nossa prioridade carro-chefe. Múltiplas possibilidades e necessidades. Formação de liderança, igual amplitude. Apoio, evangelização, discipulado, tradução bíblica, produção de material, enfim, inclusive serviço de base, né? Aqui no Brasil, que é uma parte importantíssima. Há espaço para os mais diferentes perfis vocacionais. Quanto a isso, profissionais? Profissionais também, não em todos os lugares, mas em alguns lugares mais específicos, né? Dependendo da profissão e assim por diante. O que se espera do missionário é disposição. Disposição para servir com os dons e experiência que Deus já lhes deu nos campos onde se encaixa o seu perfil. Essa é a maior expectativa da agência. É claro que há um trilho de preparação. Para ser um missionário transcultural, via PMT, você tem que ter uma formação teológica, uma formação missiológica, tem que fazer cursos, né, tem que ter uma avaliação psicológica, tem que ter um processo de amadurecimento, um reconhecimento de quem vai assinar por você, te recomendar e assim por diante. Tem um processo. Mas o que se espera de fato é disposição. Né? E nesse diálogo, a agência e o missionário vai chegar a uma conclusão de em quais campos o seu perfil e o seu momento familiar se enquadra melhor para melhor desenvolver o que Deus já colocou nas suas mãos. Então fica a dica aí para os vocacionados que estão nos ouvindo, nos assistindo, né? Tem que ter essa disposição, tem que ter essa abertura para esse direcionamento, entender essa questão do perfil, porque muitas vezes a gente fica naquela, não, eu tenho um chamado para tal lugar e eu preciso ir para aquele lugar. Mas olhando o perfil, olhando, né, às vezes a família, a situação do país naquele momento, né, a PMT tendo esse conhecimento, tendo missionários talvez já naquele país, entre aquele povo, entende que aquele não é o melhor momento para aquele missionário ir para aquele local. Né? Então, às vezes, se ele for sozinho, digamos assim, né, independente, isso pode gerar uma frustração, pode gerar alguma coisa muito ruim lá na frente, né, entendendo esse momento, esse país, esse local, essa região. Então tem que ter essa abertura também, esse entendimento, esse direcionamento, né, como a agência tem esse conhecimento mais prático, digamos assim, no campo, né? Não, esse perfil que você tem nesse país não se encaixa no momento, né? Então isso é muito interessante, como foi o seu caso, né? Que você compartilhou um pouquinho, né? Vocês iam para a África e de repente foi para a Amazônia. Então entender esse direcionamento de Deus também, né? Esse direcionamento através da agência, através da igreja, através de uma liderança que Deus coloca. Isso é muito importante, entender o perfil, né? Então isso é muito legal. Pode falar um pouquinho também sobre esse planejamento estratégico que tem alguns países que estão como focos da PMT, como a Uruguai, a Albânia e a Itália. Sim, duas coisas distintas. Um é o planejamento estratégico global, onde estão ali alistados os alvos prioritários a nível global. Aí, como eu mencionei, nesse planejamento estratégico global inclui também os campos já existentes. Fortalecimento dos campos onde já tem missionários. Ampliação de campos já existentes. Então, faz parte do pacote
elaborar planejamentos estratégicos para campos específicos, além do global. E aí isso está sendo feito naturalmente, é um processo, né? Tem que ser feito com os colegas que estão no campo, construção coletiva. Os missionários que já estão naqueles campos, busca de informações, reflexão estratégica, para que nos campos prioritários, especialmente aqueles menos evangelizados, onde nós já estamos, tenhamos um norte para, como equipe naquele país, sabermos para onde vamos. Então, por exemplo, um país onde tem lá 5 missionários trabalhando com plantio de igrejas. Não é da natureza da PMT, enquanto agência presbiteriana, plantar igrejas independentes. Nós somos uma denominação reformada, trabalhamos de maneira conciliar. Então, tem 5 projetos de plantio de igrejas, eles precisam estar conectados para resultar futuramente em Deus derramando graça na formação de um presbitério. Se isso não for feito de maneira intencional, cada um vai para o seu lado. Fica um no seu quadrado. Vai ser 5 igrejas independentes naquele país, né? Então, o planejamento estratégico para esse campo específico é para nortear as ações e elencar as necessidades principais. Então, nós estamos fazendo aí, à medida que os dados vão sendo processados, né, para cada país, não vamos fazer para todos, vamos fazer para os prioritários. No momento já temos planejamento aprovado para a Itália, inclusive o planejamento foi aprovado, já tem uma equipe indo para o país, né? Por anos tivemos só um casal, mas agora com esse norteio das ações na Itália, o que nós pretendemos fazer na Itália, está no planejamento. Já tem aí mais 7 famílias indo para lá. Olha que legal, isso é legal dessa ideia de ter esse alvo, né? Ter esse planejamento, você vai empreender esforços, né? Então isso é muito aí já temos para a Itália, para a Albânia, para o Uruguai. Nessa próxima reunião agora vai ser apresentado para a diretoria o do Panamá, e assim vamos elaborando aí à medida que os dados vão sendo processados. Que bom saber, conhecer um pouquinho mais, né? Que nós estamos numa agência que tem um norteador, né? Nós estamos sabendo para onde vamos, o crescimento, o avanço da agência. E o nosso tempo está já se esgotando, pastor. Se quiser acrescentar alguma coisa a mais para que os nossos ouvintes tenham esse conhecimento mais amplo, mais sólido do que dos passos que a PMT tem dado, e quiser acrescentar alguma coisa a mais antes de terminar o nosso tempo aqui, né? Isso. Claro, nós temos todo o interesse de nos aproximar cada vez mais das igrejas locais. Então, se você é membro de uma igreja local, lida com o departamento de missões, conselho missionário, ou é uma pessoa interessada, você pode fazer contato conosco. Entre pelo site, busque informações, escreva para a nossa equipe de escritório. Se você é alguém o qual Deus tem falado no seu coração acerca de um chamado, um direcionamento para campo transcultural, dê passos práticos, entre em contato também com a PMT. Você pode escrever para o rh@pmt.org.br e dizer, olha, eu tenho intenção de ser um missionário transcultural, o que eu preciso fazer? Você vai receber todas as informações. Pode acompanhar a PMT através das suas mídias sociais, informações de campo são postadas ali com boa frequência. Então, se aproxime da PMT, porque nós temos todo o interesse de nos aproximarmos de você, seja enquanto igreja local, seja enquanto um vocacionado para campo transcultural. Muito obrigada pela sua presença, pelos seus conhecimentos compartilhados, pelas suas experiências compartilhadas aqui também, que com certeza os nossos ouvintes, aqueles que estão nos assistindo, estão muito, muito bem servidos, né? E o mais, a gente está aqui também à disposição para tirar alguma dúvida, e muito obrigada também pela sua presença. Nós agradecemos a cada um que esteve nos acompanhando, agradecemos a presença do Cássio, foi um bate-papo muito enriquecedor, é muito legal entender esse crescimento da agência, entender que todas as mudanças que estão sendo feitas é sempre pensando no missionário, é sempre pensando no avanço do reino, é sempre pensando nessa coletividade, isso é muito legal. E você quer conhecer mais, você quer conhecer esse planejamento que foi falado aqui, acesse o nosso site, apmt.org.br, conheça os nossos missionários, conheça os planejamentos e se envolva com a obra missionária transcultural. Deus te abençoe, até o próximo episódio.